Olá, bem-vindos novamente ao curso de séries de tempo, aula 3. Bom, agora que a gente já viu onde a gente quer chegar no curso e no capítulo, vamos entrar no capítulo. A primeira coisa que a gente vê no capítulo 10 é um tópico que a gente já trabalhou um pouquinho no primeiro vídeo desse curso, que é a natureza dos dados de séries de tempo. O que é isso? Bom, qual a diferença, basicamente, entre dados de cross-section e dados de série de tempo? A diferença mais óbvia é que dados de série de tempo têm ordenação temporal. Dados de cross-section não tinham. Até podia ter algum tipo de ordenação temporal, tem alguns exemplos disso no capítulo 2, mas não era uma preocupação primordial. A gente não pensava no passado influenciando o futuro. Agora, em séries de tempo, isso sempre vai estar presente. O passado pode influenciar o futuro, mas o futuro não pode influenciar o passado. Tudo bem? Essa diferença é óbvia. A segunda diferença é um pouquinho mais sutil, e ela é a mais importante. Quando a gente aprendeu, e quando a gente estudou as propriedades do estimador de mínimos quadrados ordinários em cross-section, que era matéria de econometria 1, a gente se baseou muito na noção de que cada amostra era um sorteio aleatório tirado de uma população. Se eu tiro amostras distintas, eu tenho resultados distintos porque eu estou coletando valores distintos para a variável y e para a minha variável x. Lembram disso? É relativamente simples de pensar. Se eu estou querendo estudar a relação entre educação e salário, eu vou e coleto dados em um determinado momento, ou em determinado local, ou em determinados locais, e monto minha amostra. Se eu pego esse banco de dados, guardo, volto a campo, coleto dados novamente, eu vou ter outras pessoas, outras combinações de salário e educação. Se eu estimar por mínimos quadrados ordinários a relação entre essas duas variáveis, eu vou chegar em um coeficiente diferente. Isso é relativamente intuitivo em cross-section. Né? Agora, em dados de série de tempo, é um pouquinho mais complicado. Assim como em cross-section a gente geralmente só tinha uma amostra, em séries de tempo a gente só observa uma sequência, uma série de tempo. A gente só vê uma sequência de PIBs, uma sequência de preços de fechamento das ações da Petrobras. A gente não vê várias. Só que é fácil de pensar que o PIB desse ano, por exemplo, no Brasil, é o resultado de um outcome de uma variável aleatória. A gente não sabe quanto vai fechar, o valor exato do PIB. Depende de um monte de coisa. Depende do quanto vai chover, para determinar qual vai ser a plantação, a colheita de determinadas safras. Depende do quanto o câmbio vai fechar, condições externas que a gente não consegue prever. Depende, sei lá, se alguém tem uma ideia magnífica e inventa uma vacina nova que sai semana que vem, isso muda o PIB. Todas essas condições históricas diferentes são condições que fazem com que a gente tenha uma incerteza em relação ao outcome dessa variável aleatória. Tudo bem? Então a gente observa uma realização possível entre várias outras, que também seriam possíveis. Eu vou formalizar só no gogó, não vou colocar formalização matemática por enquanto. Então tá lá, que nem está no livro. Uma sequência de variáveis aleatórias indexada pelo tempo é chamada de processo estocástico. Assim, o conjunto de todas as realizações possíveis de um processo de série de tempo é análogo ao papel de população que a gente tinha na análise de cross-section. E o que a gente vê, a série que a gente observa, é análoga à amostra. Assim, o tamanho da amostra é o tamanho do número de períodos que a gente tem, é o equivalente ao número de períodos que a gente tem da variável de interesse que a gente está vendo. Bom, isso pode parecer um pouco complicado, então eu vou dar 3 exemplos para vocês diferentes, beleza? Vamos começar pelo primeiro, que é mais, talvez menos interessante, mas acho que é fácil de entender. Bom, para ilustrar o que eu quero dizer com processo estocástico, eu vou usar 2 filmes. Um deles se chama Vingadores Guerra Infinita e o outro se chama Vingadores Ultimato. Se você não viu esses filmes, você tem um sério problema, tem que consertar esse problema urgentemente, pode assistir, mas eu vou tentar não dar spoiler. Basicamente, esses 2 filmes são a finalização de uma sequência de 20 outros filmes mas em especial nesses 2, tem a história que é contada de uma figura chamada Thanos,
E a ideia malthusiana do Thanos, eu já vou falar disso, mas basicamente, não se fala disso no filme, mas o Thanos é um cara que nasceu dentro de um contexto, ele nasceu no meio de uma sociedade chamada Sociedade Eterna, que é basicamente uma raça de humanos que foi geneticamente modificada por uma outra raça chamada Celestiais, que vocês vão ver nos próximos filmes da Marvel. Mas ele nasceu com uma condição chamada Síndrome Deviante. Ele é feio. E porque ele é feio e roxo, ele tem, sei lá, problemas. Um dos problemas dele é que ele pensa de forma absolutamente malthusiana mesmo. Ele acredita que a renda per capita do universo está muito baixa. Isso não é algo tão complicado assim de entender. Ó, a ideia malthusiana basicamente o modelo malthusiano vê qualquer tipo de ganho de produtividade ou um choque de tecnologia como uma coisa transitória. No modelo malthusiano básico, a única forma de você aumentar a renda per capita é aumentando a taxa de mortalidade ou reduzindo a taxa de natalidade, se você pensar alternativamente. O problema do Thanos, que é malthusiano, é que ele não estudou solo. Se ele tivesse estudado solo, os modelos de crescimento de solo, ele veria um contraste muito grande. Em solo, a trajetória de crescimento da tecnologia é consistente. Conforme você tem um choque de tecnologia, os efeitos desse choque são não triviais, mas são bastante consistentes. Em Malthus, não. Em Malthus, um efeito de choque tecnológico ele é totalmente aniquilado brevemente, volta para o equilíbrio antigo de baixa renda per capita. Então o Thanos quer acabar com esse problema, ele quer acabar com essa questão de renda per capita baixa no universo, destruindo metade do planeta. Ele, por alguma razão, do planeta não, perdão, do universo, ele resolveu, não sei por que se reduzir a população em 50% seria uma boa proporção. Eu realmente não sei porque, não explica. Ele tem um modelo muito estranho na cabeça. Pois bem, nesse contexto, é óbvio que as pessoas que veem um cara com essa ideia talvez não gostem, porque elas podem estar entre os 50% que vão sumir, né? Em especial, tem esse grupo de heróis da Terra chamado Vingadores, e dentro desse grupo especial de heróis da Terra tem uma pessoa que se chama Doutor Estranho, e esse Doutor Estranho, em determinado momento do filme Vingadores Guerra Infinita, entra numa espécie de transe por meio tem uma das pedras, uma das joias do infinito, eu não vou entrar em detalhes, mas ele vê um pouquinho mais de 14 milhões de cenários possíveis para tentar impedir que o Thanos concretize o plano dele. Entre esses 14 milhões, um pouquinho mais, de cenários possíveis, só uma trajetória é a trajetória que faz com que eles tenham sucesso. Veja, ele observa 14 milhões de trajetórias possíveis, mas a gente, na prática, não vai fazer 14 milhões de trajetórias. Você só vai ter uma trajetória do começo ao fim. Dependendo das decisões que você tomar no presente, você vai para uma determinada trajetória. Bom, vamos fazer um paralelo com isso, com uma série de retornos que eu gerei no Excel. Vamos abrir isso aqui. Eu acho que eu resolvi fazer melhor. Ao invés de eu mostrar o que eu gerei, eu vou gerar junto com vocês aí algumas séries de retorno, tudo bem? Vamos lá. Se vocês entrarem no Excel, eu gosto do Excel porque ele é simples de usar e ele é muito visual. Depois a gente vai gerar essas coisas no R, mas é mais legal no começo ver no Excel mesmo. Vamos lá, se vocês forem em dados, análise de dados, vocês vão ver uma opção geração de número aleatório. Clica aqui, vocês podem escolher qual a distribuição que vocês querem. Eu vou escolher uma distribuição normal, 0 e 1 mesmo, tudo bem? Suponha que, bom, eu estou gerando retornos para uma determinada ação. A gente sabe que os retornos, como eu já mostrei para vocês no vídeo 1, eles têm um comportamento interessante, eles ficam sempre cruzando o zero, o valor esperado deles é zero. A distribuição de retornos de ação não é normal. Ela tem caudas pesadas, dá para mostrar várias outras coisas que são fatos estilizados de distribuição de retorno, mas isso aqui é só para facilitar, tá bom? Então vamos gerar uma variável aleatória e eu vou gerar 30 números aleatórios com distribuição normal 0 e 1. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Eu vou chamar isso aqui de retorno 1. E aqui eu vou criar os períodos, né? Porque afinal de contas eu tenho 30 períodos. Vem aqui, 30 dias de retorno. Bom, não. Se eu fizer
um gráfico aqui, a gente vai ver qual é o comportamento desse retorno ao longo do tempo. Opa, vamos lá. Foi burrada, né, galera? Eu selecionei, se eu fizesse assim, era para ter usado o gráfico de dispersão. Aí teria dado certo. Mas vamos tacar linhas mesmo, porque eu já experimentei aqui em casa. E com dispersão fica bonitinho, mas as curvas são mais suaves. Bom, temos aqui. Aqui ela fica mais pontuda, eu achei mais legal. Muito bem, olha só. Aqui a gente tem a trajetória dos retornos ao longo do tempo. Tudo bem? Por 30 dias. Está aqui, o primeiro é menos 0,91, o segundo é menos 0,05 e por aí vai, normal. Muito bem. A gente só vai observar na prática uma série de retornos, indo do período 1 até o período 30. Beleza? Acontece que a gente gostaria de saber qual é o comportamento da variável aleatória que gerou cada um desses pontos. Eu sei qual é a variável aleatória, é uma normal 0 e 1. Eu sei porque fui eu que gerei. Mas na vida real, na natureza, eu não sei. Eu tenho que descobrir. E para descobrir, ao invés de eu olhar várias realizações para descobrir se esse negócio veio de uma normal 0 e 1, eu vou ter que olhar uma série de períodos, uma série de realizações de variáveis aleatórias diferentes indexadas no tempo. Então, no primeiro período, a minha variável aleatória era uma normal 0 e 1, que gerou esse número, menos 0,91. No segundo período, eu tinha outra variável aleatória normal 0 e 1, que gerou menos 0,05. Eu vou ter que descobrir, então, qual é a regra de formação desses números, mas só que eu não vejo vários estados da natureza diferentes. Eu vejo só períodos de tempo diferentes. Ou seja, o que eu gostaria de ver era isso aqui. Ó. Eu gostaria que eu pudesse ver várias realizações para saber que cara tem essa minha variável aleatória. Ó. Vou colocar mais 10 variáveis. Beleza? Que eu vou gerar aqui com 30 períodos cada um. Essa é R1, então eu tenho até R11. Beleza? Se eu pudesse observar isso aqui, eu seria o Doutor Estranho vendo todos os cenários possíveis. Se eu pudesse observar todas as realizações da variável em diferentes estados da natureza, em diferentes histórias, eu teria uma noção de qual é a cara dela. Se ela é uma normal 0 e 1 ou se ela não é. Eu não consigo ver isso. Eu vou ver só a realização dessas variáveis aleatórias em períodos diferentes e não vou conseguir ver realizações da variável aleatória no mesmo período em estados da natureza diferentes. Vou fazer um gráfico. Né? O que eu estou falando é que se eu pudesse observar isso aqui, um gráfico com as minhas 11 realizações, eu teria uma noção de qual é a regra de formação desse meu retorno. Eu gostaria de observar os cortes em cada período para saber com qual probabilidade cada valor vai aparecer. Se vocês olharem, ó, tem bastante valor, bastante concentração de valor para cada ponto do tempo ao redor do zero. E conforme você vai indo para as caudas, vai ficando cada vez menos frequente. Se eu tivesse um gráfico de pontos, também eu veria a mesma coisa. Eu veria um monte de pontinho colapsando ao redor do zero. Eu não sei ainda se isso é normal, mas se eu tivesse muitos cenários possíveis, eu conseguiria, possivelmente, entender melhor qual é a regra de formação disso. Não tenho, na prática eu só tenho a observação de vários períodos para uma só sequência de história. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Agora fazendo um paralelo disso com Vingadores Ultimato. Eu não quero dar spoiler, mas... Bom, para tentar resolver alguns dos males causados pelo Thanos, uma estratégia, ou a estratégia que os Vingadores conseguem pensar é a estratégia de gibi, né? Voltar no tempo e resolver tudo. Supostamente você volta no tempo, muda o passado e aí você volta para o futuro e está tudo certinho. Mas aí, em determinada cena, o Hulk explica que não é assim que funciona. Segundo ele, a viagem no tempo para o passado não muda o que já... não vai conseguir mudar o seu futuro. Você viaja para o passado e seu passado vira o futuro. E o seu presente vira o passado. É um pouco complicado, mas a ideia é que o que aconteceu já era, não está mudado. Só que quando você muda alguma condição histórica lá no passado,
você vai mudar toda uma trajetória. Se a gente pudesse mudar alguma condição histórica no passado, a gente ia mudar toda a trajetória. A gente ia ter trajetórias diferentes. Então, cada uma dessas trajetórias de R1 a R11 representam trajetórias diferentes que, por alguma razão, aconteceram. Mas aconteceram dentro de um rol de possibilidades dadas ou modeladas pela nossa variável aleatória. Quer dizer, podia acontecer, só que só aconteceu uma. Mas podiam ter acontecido outras, caso tivesse mudado alguma coisinha. Então, é isso aí. Esse é o paralelo com Vingadores Ultimato. Bom, agora que a gente já tem uma ideia do que é um processo estocástico, da definição, a gente já sabe que a gente pode ver os estimadores de mínimos quadrados ordinários como variáveis aleatórias. Vamos ver alguns exemplos de modelos de regressão de série temporal. O primeiro exemplo que eu vou dar para ilustrar é um modelo estático. O modelo é estático porque ele relaciona duas variáveis no mesmo período de tempo. A gente já vai ver modelos dinâmicos, eu espero que isso fique claro. Quando eu explicar equações em diferenças, eu acho que vai ficar mais claro ainda. Só que, vamos lá, vou dar o exemplo e a gente generaliza. O exemplo mais claro na minha cabeça é da curva de Phillips. Curva de Phillips recebe esse nome por causa de um paper de um cara chamado William Phillips. Ele é neozelandês, mas ele fez a carreira dele basicamente na Inglaterra. E ele fez um paper em que, isso faz muito tempo, 1958, beleza? Em que havia uma relação, ele descrevia uma relação inversa entre taxas de desemprego e taxas no aumento de salários. É claro que a gente conhece a versão que está em tudo que é manual. Aliás, esse é o gráfico que está no paper dele. E esse é o gráfico que vocês devem ver nos manuais de macro que vocês devem ter estudado. De qualquer forma, no paper original não tinha relação entre emprego ou desemprego e inflação. A relação com a inflação é só uma consequência direta dele ter visto justamente as taxas de aumento nos salários. Logo depois, né, o Samuelson e o Solow, eles descreveram mais explicitamente essa relação entre emprego e inflação. Claro que desde a publicação, 1958, faz tempo, beleza? Teve muita gente estudando a mesma coisa. Entre muita gente e muita coisa, tem pelo menos 7 pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel por estudar extensões, basicamente, do que foi descrito lá atrás, em 1958. Claro, tem críticas a curva de Phillips, o modelo do Phillips, porque é muito, muito antiga, muito, muito simples, mas é muito interessante. Vamos formalizar isso aí, né, como a gente sempre faz. Formalização é não dar margem para interpretação. O que está sendo dito é que existe uma relação entre inflação e desemprego contemporânea. Olha lá o subscrito T. Na inflação com desemprego também subscrito T. Então, se o desemprego aumenta, alguma coisa vai acontecer com a inflação no mesmo período. Supostamente, quanto maior o desemprego, menor a inflação. Ou seja, supostamente, beta tem que ser menor que zero. Vamos estimar e vamos ver que se a gente não tomar alguns cuidados, vai dar problema. Os cuidados a gente vai ver ao longo dessa aula mesmo. Então vamos estimar esse modelo aí dado pelo Phillips, ou descrito originalmente pelo Phillips em 58, relacionando desemprego e inflação com dados que são os mesmos utilizados no exemplo que está no capítulo 10 do livro do Wooldridge. Eu estou pegando esses dados do site do pessoal do Boston College, que disponibiliza em DTA. DTA é a extensão de Stata. Por causa dessa library aqui do R, eu consigo baixar, que é o foreign, eu consigo baixar dados que não foram feitos para R no R. Então eu vou baixar esses dados do Stata e eles chegam aqui. Vamos abrir. Olha só. Tem aqui ano, desemprego e inflação. Tem outras variáveis, por enquanto a gente não vai mexer com elas, tudo bem? Vamos só fazer a regressão de inflação utilizando como variável explicativa o desemprego. Antes de eu fazer essa regressão, eu preciso avisar o R que esses dados são dados de séries de tempo que estão começando em 1948. Eles vão até 1996, são dados anuais, tenho 49 observações.
Vamos lá. Para informar o R que esses dados são de série de tempo, eu tenho que usar o comando ts. E aí eu falo qual é o nome do banco de dados que eu quero informar que é composto por série de tempo. Eu chamei ele de data, beleza? Você pode dar o nome que você quiser. E eu informo ele que ele começou em 1948. Aí eu posso, após informá-lo, fazer a regressão. Eu vou fitar um modelo simples, linear, e eu vou chamar ele de reg. Eu podia chamar como eu quisesse também, tá? O nome a gente que escolhe. E aí, o modelo linear é estimado usando esse código LM, tudo bem? A inflação TIL UNEM. UNEM é de unemployment, é desemprego. E aí eu vou lá e explico para o R, de onde você tirou os dados? Do meu banco de dados TSData. TSData é o nome que eu dei para o banco de dados após informar o software que ele é um banco de dados de série de tempo. Tudo bem? A gente roda. Os resultados estão salvos aqui nesse reg. Se você entrar, você vai ver. Tem os coeficientes, tem tudo bonitinho. Intercepto, resíduos, ele calcula os resíduos, bonitinho. Como é meio chato ficar vendo isso, é mais fácil já pedir um summary. Você já pede para ele fazer um resumo das informações que são mais relevantes. Tá aqui. Vamos olhar para o intercepto e para o coeficiente estimado. Qual é o coeficiente estimado? 0,46. Significa que toda vez que o desemprego sobe, aí você pode pensar, pô, como é que está a taxa de desemprego? Está aqui, ó, percentual, né? Quando o desemprego aumenta em 1%, a inflação diminui, aí, pô, como é que está a interpretação da inflação? Também percentual no ano. Então, a inflação vai diminuir, a inflação vai aumentar em 0,46%. Pô, é exatamente o que a gente não esperava, certo? A gente esperava um trade-off entre desemprego e inflação. Quanto maior o desemprego, menor a inflação. O que ele está falando aqui é que quanto maior o desemprego, maior a inflação. Aí você olha para a estatística T e para o p-valor, você vê que ela é marginalmente significante, quer dizer, ela é 10%. A 10% ela não é, mas a 11,2% ela é uma estatística significante, quer dizer, o meu valor tem alguma relevância, se for pensar, né? Bom, aí o desavisado pesquisador fala, pô, olha só, refutei aqui o modelo que sugere que há um trade-off entre desemprego e inflação, aí com marginalmente 10% de nível de erro, eu posso afirmar que na verdade, quanto maior o desemprego, maior a inflação. Não. Tá? Não. É óbvio. Existe uma frase atribuída a um jornalista americano que diz que para cada explicação, para cada problema complexo, há uma explicação simples e totalmente errada. Está aí na tela o nome do cara e está aí na tela a frase. É o caso. Se você acha que você chegou a uma conclusão distinta daquilo que era previsto originalmente e por isso você está refutando as ideias só com um modelo tão simples, você está errado. A gente já vai ver o porquê. Bom, vamos generalizar isso aí, né? Vamos substituir o inflação e desemprego pelas letrinhas que a gente sempre usa, y e x. A gente tem, então, uma variável dependente sendo explicada por uma variável independente no mesmo período t. Também não precisa ter uma variável explicativa só, podem ter várias. Tá? No caso, eu estou usando só desemprego, mas eu poderia colocar outras variáveis. Se elas estão sendo relacionadas no mesmo período, elas são um modelo estático. Aliás, elas constituem um modelo estático. O modelo estático é um modelo em que você tem relação entre variáveis contemporâneas no mesmo período t. Muito bom. Tem que ser assim sempre? Não, vamos ver um modelo mais simples nesse momento. Um modelo que também está no livro do Wooldridge, que relaciona a decisão de ter filhos com isenção fiscal.
A ideia é que a decisão de ter filho ou não vai ter não vai responder imediatamente a algum incentivo fiscal para você ter filho. Por exemplo, se eu resolvo te isentar do imposto de renda para cada filho que você tem, cada dependente que você tem uma isenção, sei lá, de muitos mil reais da sua renda anual. Supostamente, se eu tô louco para ter um filho e baixam essa lei, eu já tenho um filho, eu quero ter outro, isso pode influenciar a minha decisão, só que vai demorar um tempinho, certo? Eu não consigo fabricar o filho e tê-lo imediatamente na hora que sai a decisão da lei. Então, para eu testar esse tipo de modelo, eu devo considerar que a minha decisão vai ocorrer e o meu filho vai nascer em períodos diferentes. Por isso que está sendo colocado aqui duas defasagens do valor da isenção fiscal. Tudo bem? É uma questão biológica que pode estar explicando uma relação não contemporânea entre a minha variável de interesse, decisão ou não de ter filhos, com o nascimento dos meus filhos, com a variável implementação da política de isenção fiscal. Esse é o primeiro modelo que a gente está vendo que relaciona variáveis não contemporâneas. É o FDL, tá? É super simples. A gente vai ver coisas um pouquinho mais complicadas daqui para frente. Eu vou parar por aqui nesse vídeo e no próximo começo a falar das propriedades dos mínimos quadrados ordinários em amostras finitas sob os pressupostos clássicos. Eu vou parar só porque está ficando grande esse negócio, beleza? Valeu!